A sequência do nosso informativo está de volta na tela da Band, né? O assunto é, logo de cara eu já volto com mais uma convidada aqui no programa de hoje. O assunto é a questão dos povos indígenas. A Neidinha é da Associação Canindé, é ativista indígena, é coordenadora da associação e hoje veio conosco aqui. Estava marcada a entrevista para anteontem, mas acabou que teve um imprevisto, mas é importante. Está no time, está no tempo, né, ô Neidinha? Bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso informativo. Então, boa tarde quem está assistindo aí o programa. Eu sou indigenista, né? É bom deixar isso bem claro. Eu queria começar entendendo, ô Neidinho, o que mudou? O índio não pode ser mais chamado de índio? É porque índio é um erro histórico, né? Eles achavam que estavam chegando nas Índias. E índio resume a um grupo. E o povo indígena é povo, é maior. Então, quando você fala os indígenas, você está se referindo a um povo com cultura... Mas individualmente, é o índio ainda ou não? Ou é não, o indígena? é o indígena. É Entendi. O indígena. Aí uma outra coisa é assim que o Brasil, né, vendo antes... Mas existe algum tipo de ofensa esse termo? Hoje o movimento acha que tem que corrigir, porque é um termo usado pelo colonizador para reduzir a importância do povo indígena a um mero indivíduo, a um mero grupo. Então, tem toda uma conotação de discriminação, por isso que não se usa mais, né? Então, ao longo dos anos, o movimento indígena vem lutando para tirar vários estereótipos, vários preconceitos, e entre esses preconceitos o termo índio se inclui, por ser um erro histórico. Indigenista, você falou sobre isso também. É porque é quem atua com os povos indígenas, quem faz a defesa dos povos indígenas, dos direitos indígenas. Ah, perfeito. Neidinha, você é da Associação Canindé. O que a Canindé faz? A Canindé é uma organização não governamental que trabalha com povos indígenas, com o meio ambiente, faz defesa de direitos. Nós temos um núcleo de direito indígena que trabalha na defesa dos direitos, trabalhamos com a defesa de território, fazemos estudo, pesquisa, atuamos no fortalecimento do movimento da juventude, do movimento de mulheres. Trazemos uma discussão para a cidade, para que se possa ter essa troca de conhecimento das terras indígenas com a população da cidade. A gente faz muita coisa. E agora a gente está no CONAMA, né, representando os 9 estados da região norte. Nós somos o representante no CONAMA nesse biênio agora. E fazemos plano de gestão, planos de manejo, estamos apoiando o desenvolvimento de ecoturismo nas terras indígenas, fazemos plano de turismo também. Perfeito. Perdão. O dia 19 de abril, agora não é mais dia do índio, é dia do povo indígena. Uhum. Né? Qual é a importância dele para os indigenistas? São as pessoas que tratam dessa coletividade, e para o próprio indígena? Para mim, o dia 19 de abril, e para o movimento também, é um dia onde a gente pode colocar a situação que estão os povos indígenas, né? Tudo que vem sofrendo de invasão dos seus territórios, da falta de atendimento à saúde, da falta de uma educação qualificada e diferenciada para os povos indígenas. A gente costuma dizer que a gente não tem nada a comemorar. E também é a nossa luta por demarcação de terras indígenas. Eu estava comentando ainda há pouco com o Dr. Ramírez, dizendo para ele, olha, o português não veio tomar posse e nem chegou aqui e estava os espanhóis ou outros. Quando o europeu chega, ele invade o território.
é o primeiro caso que a gente pode dizer de grilagem, né? Eles entram e a terra de Pindorama, que é o Brasil, que depois veio Santa Cruz, Veracruz e depois o Brasil, né? Ela é invadida e se destrói a cultura, a espiritualidade, se toma território, se causa morte. Por exemplo, nós aqui em Rondônia, nós temos dia 19 de abril, o que nos traz, por exemplo, é o assassinato de Ari Urueu-Auau, que fez 2 anos do assassinato dele, por ser um guardião da floresta, defender sua floresta, e foi morto por isso, foi assassinado por isso. A cultura do indígena no dia 19 tem algum tipo de ritual, de manifestação? Como é que é o comportamento dentro de uma comunidade indígena nesse dia? Então, o dia 19 de abril foi instituído pelo não indígena, não foi instituído pelo indígena. E por conta das escolas e por ter se tornado parte do calendário brasileiro, nesse dia os indígenas costumam fazer suas manifestações para dizer, olha, está errado, o que está acontecendo não é certo, estão invadindo as nossas terras, estão tirando os nossos direitos, estão destruindo a nossa floresta, e junto com a nossa floresta está indo parte da nossa cultura, e a gente não aceita mais isso. Como diz a Chay Suruí, né, hoje, no dia 19 de abril, é muito de se dizer, olha, não faça mais política sem nós. Né? Nós temos voz e essa política tem que ser feita com a nossa voz. Neidinha, a gente não estava preparado para tocar sobre esse tema, mas acho que é muito importante ter aqui o depoimento de uma indigenista que tem uma convivência muito longa com esta comunidade, e eu acho que isso foi pouco questionado, e a gente gostaria de entender também, pela ótica de vocês, por que ocorre o que ocorreu recentemente, situação lamentável de indígenas perdendo a própria vida por desnutrição, por falta de condição de subsistência, haja vista que ele está na natureza e que a cultura dele foi construída dentro daquele ambiente. O que acontece, Neidinha? Vocês têm algum tipo de estudo sobre isso? Lamentavelmente, os olhos ficaram mais atentos a essa comunidade indígena depois, basicamente, dos fatos ocorridos, que era para ter um acompanhamento previamente, mas, enfim, eu queria a sua opinião sobre isso. Então, o que acontece? É falta de atendimento de políticas públicas. Basicamente isso. Porque tu é um país onde tu tem recursos para saúde, recurso para educação, recurso destinado ao atendimento à saúde indígena. E aí o que você tem? Você tem invasão das terras indígenas por garimpeiro e um governo que, lamentavelmente, nada fez para impedir que essas invasões destruíssem os territórios indígenas. Que destruísse, nesse caso, eu acho que você está tratando de Yanomami, mas não é diferente em outras áreas. Não, em isso outras foi detectado, áreas foi mostrado ali, acontece. mas é uma questão que a gente tem observado, né, que tem sido recorrente em outras comunidades. Se você observar, né, por exemplo, a DPF 709, que o ministro determinou a retirada de todos os invasores de 7 terras indígenas, e em Rondônia, inclusive, de 2, que é Urueu-Auau e Caripuna. Qual a ação que foi feita até agora para tirar esses invasores? Os invasores continuam lá, derrubando tudo. Quando o invasor entra e desmata, ele espanta a caça, ele destrói a natureza. Quando o garimpo entra, ele polui com mercúrio, ele destrói a natureza, e o barulho das máquinas espanta todos os animais. E indígena não tem supermercado lá dentro para ir comprar. E o barulho dessas máquinas destrói tudo. Então, é falta de políticas públicas que protejam esse povo e que garantam a sua sustentabilidade, a sua permanência enquanto povo indígena. Perfeito. Neidinha Suruí, ativista, mas indigenista, né? Ela está corrigindo aqui, colocando para a gente a nomenclatura correta, porque ela trabalha com as comunidades indígenas, tá? E aí também é coordenadora da Associação Canindé. Muito obrigado pela vinda.
Eu que agradeço ao programa Band Cidade e, por favor, quem está assistindo, se quiser mandar pergunta aqui para o programa, manda que ele me manda e eu respondo para vocês. A gente faz esse elo de ligação. E a senhora um está acompanhada grande. pelo... Dr. Ramires Andrade, que é o nosso coordenador do nosso núcleo jurídico, que atua na defesa dos direitos indígenas. Seja bem-vindo, doutor Ramires. Satisfação recebê-lo também, tá? O assunto é a questão dos acompanhamentos feitos às comunidades indígenas.